E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo o que a mídia esportiva falou sobre o empate do São Paulo contra o Botafogo ontem em São Paulo. Ou melhor, a mídia que achou que o Botafogo ia amassar o São Paulo, meter 2-3-0, todo mundo apostando no Botafogo, se deram mal. O São Paulo conseguiu segurar o empate e agora decide no Morumbi. Os antes estão desesperados. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, vai ajudar a bater na meta de 15 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Dá essa força aí para esse jovem São Paulino, beleza? Crescendo a plataforma. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto, traga a minha opinião, as minhas análises, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito. E bora ver o desespero da mídia esportiva. Crédito direito para aí, se eu deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Um dos dois tempos era o que Donk e Mari Pereira destacavam. Olha só como no primeiro tempo, não só o Botafogo teve um volume muito grande, como ofensivamente o São Paulo praticamente inexistiu. Na segunda etapa, o Botafogo até, mantém o número de finalizações, cai um pouco ações na área do rival, né? Mas aí o São Paulo aparece com boas chances ali, né? Pelo menos duas grandes chances criadas. Uma aquela do Caleri que a gente comentava. Direto então para o Nilton Santos. Mariana Spinelli está por lá, o Eugênio Leal também. A gente vai debater... Olha, eu vou fazer o seguinte, esse trem tá me apertando. Tonhão, traz as informações do São Paulo, por favor. Eu vou tirar aqui meu chapéuzinho, porque o São Paulo... Peraí, vai tirar o chapéu? Tá me machucando, daqui a pouco a gente coloca de novo. Porque eu acho que o São Paulo, Tonhão, ele sai com essa sensação de resultado e desempenho, mas que o resultado foi muito, muito importante pro tricolor paulista que resistiu no Rio de Janeiro. Bom dia, Mari. Parabéns. Apesar de ainda não ter sido convidado para sua festa, ainda espero esse convite. Um abraço para todo mundo aí que está no estúdio, todo mundo que está aí em todos os lugares aí do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pois é, o São Paulo, o Luiz Obeldia, como já foi até falado um pouco aí na prévia, ele falou, isso daqui é Copa, a gente tem que saber sofrer. O primeiro tempo não foi o ideal, mas sim, saímos com o resultado. Ele quer uma atmosfera muito boa no Morumbi na próxima quarta-feira. O São Paulo provavelmente vai lotar o estádio, né? O São Paulo tem toda essa identificação com a Libertadores. O Zubeldia que atendeu a um dos pedidos da torcida, né? O William Gomes foi titular, o Luciano, que não vinha de boas atuações, foi para o banco de reserva, até teve um momento cômico na coletiva, que um jornalista perguntou como é que foi para o Zubeldia falar com o Luciano sobre ele ter ido para o banco. O Zubeldia perguntou, mas o que você queria que eu falasse, né? Ser um jogador de personalidade? Eu não vou ter medo de jogador, se você tem, eu não tenho. Mas o São Paulo teve então o William Gomes, que foi um jogador importante ontem, não tanto no ataque, né? Ele até conseguiu umas escapadas no primeiro tempo, mas não conseguiu desenvolver tanto. A questão dos três zagueiros, a torcida sim ficou um pouco mais preocupada com a escalação, mas ao longo do jogo o São Paulo foi melhorando, especialmente no segundo tempo. O São Paulo que com o Zubeldia na Libertadores até agora não perdeu, né? Vem de bons resultados com o Zubeldia, conseguiu a liderança no grupo, eliminou o Nacional, agora conseguiu esse empate contra o Botafogo. E são 3-0-0, né? O São Paulo também pouco sofre gols na Libertadores. Tem apenas um gol sofrido com o Luiz Obeldia como técnico, que ainda foi contra o Cobressal na fase de grupos. Então o São Paulo tem toda essa identificação com a Libertadores. E um jogador que a torcida espera muito é o Caleri. O Caleri que tem, numa sequência nos últimos 9 jogos, apenas um gol. Só que esse gol foi exatamente contra o Nacional no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Então a torcida agora espera que o atacante volte a fazer esse gol outra vez num jogo importante da Libertadores, Mari. Ô Eugênio, obrigada, Tonhão, pelas informações. Eu acho que isso é importante do São Paulo voltar a marcar, isso passa muito também pelo Caleri. A gente sempre faz avaliação de desempenho e resultado. Ontem a gente pode falar sobre um desempenho do Botafogo e sobre um resultado pro lado do São Paulo? Sim. Um São Paulo que no segundo tempo melhorou, houve alguns ajustes ali no posicionamento do time feitos pelo Zubeldia, mas no final das contas ele leva para casa um resultado. Claro, não ganhou o jogo como o Atlético ganhou dele na Copa do Brasil, né? E isso facilitou a classificação do Atlético para a fase seguinte, mas ele, diante do que foi a partida, diante da pressão que o Botafogo impôs, de ter cercado tanto gol, de a bola ter passado tão perto, para o São Paulo é uma vitória de 0-0. E agora ele vai ter que ir para casa, entender que a pressão da torcida vai estar a seu favor, mas que ele também vai sofrer, pode vir que sofra, né? A ser que sofra, o que o Botafogo sofreu um pouco ontem.
Acho que o time do Botafogo sentiu a pressão de ter que resolver o jogo em casa. Algumas jogadas ali na hora de decidir, de dar um último passe, ele acabou demonstrando um certo nervosismo, uma certa afobação, que talvez o São Paulo passe por isso, porque você joga a cobrança para o outro lado. Quando você está em casa, no caso o São Paulo vai estar em casa no jogo do Morumbi, então ele vai ser cobrado para agora resolver. E ele não pode errar no que o Botafogo errou. Na cara do gol, na hora de decidir, apresentar um certo nervosismo, uma ansiedade e não conseguir fazer os gols. Ô Bruno, porque quando a gente pensa ali no primeiro tempo, os torcedores ontem no Newton Santos, claro, o torcedor estava empolgado na expectativa, mas o torcedor, Bruno, falava de 2-0, 3-0, 4-0, claro que na empolgação, mas aí quando você sai com 0-0, até no primeiro tempo, né, Bruno, foram o quê? 23 finalizações pro lado do Botafogo, que poderia ter sido esse placar mais elástico, mas no fim das contas não foi isso que a gente viu. No total esse número. É a dúvida que eu tenho, que o Eugênio falava. O que efetivamente fez o jogo ser 0-0? O Botafogo desperdiçar essas chances ou o São Paulo conseguir travar o Botafogo? O que pesou mais? Eu acho que o Botafogo desperdiçar as chances, porque quando a gente olha o primeiro tempo, não é aquela coisa, olha o volume do Botafogo e saiu 0-0, o São Paulo soube sofrer. Não, o São Paulo não soube sofrer, o São Paulo sofreu simplesmente no primeiro tempo. Acho que é uma questão circunstancial do jogo, não vejo grandes oportunidades como a do Caleri desperdiçada no segundo tempo. Lógico que poderia ter uma pontaria melhor, poderia, mas eu acho que também teve finalizações muito próximas, bola na trave, coisa do jogo, faltou sorte um pouco nesse aspecto. Só que não tira o mérito do segundo tempo do São Paulo. Acho que eu nem condeno a escalação do Zubeldia, tá? Acho que é muito simplista chegar agora, porque teve o amasso no primeiro tempo e falar, tava na cara que ia dar errado. Não. Mas quem não é amassado lá? E assim, a estratégia dele fazia sentido, ainda que não deu certo, mas ele foi muito bem em corrigi-la. Com Alan Franco de lateral, Rafinha fazendo a dobra, depois a entrada do Wellington Rato. Acho que é um time que conseguiu reagir mais. A Mari já apontou, eu concordo. O Botafogo continuou produzindo, mas ainda que o número de finalizações seja igual, mas o volume ofensivo, a clareza das oportunidades foi muito mais no primeiro tempo. Então acho que o São Paulo conseguiu fazer um jogo equilibrado, passa muito pelas duas coisas. O mérito do São Paulo em corrigir seus erros no segundo tempo, mas assim, pelo que foi o primeiro tempo, era para estar uns 2-0 para o Botafogo. E aí acho que isso que foi o mais determinante para que o placar ficasse em 0-0. Ô Mari, a gente tem uma tela para você ver aqui, para o Rafa, para a Mari e para o Eugênio também, mostrando o desempenho do Botafogo. Mari, eu tenho uma dúvida, eu não sei, eu acho que você, o Rafa, o Eugênio podem me ajudar. A gente está falando dessa questão do fazer sofrer, do saber sofrer, né? A gente vê em muitas situações do time assim, né, no mata-mata, contra um adversário, ele faz cera, e isso tem muito, muito, muito aqui no Brasil, independentemente da força do time, todos fazem, né? E para o jogo, e goleiro jogado no chão, tal. E aí, quando o resultado não vem, a gente fala, foi covarde, se acovardou, não deveria ter feito isso. E aí, quando o resultado vem, a gente fala assim, poxa, foi copeiro, soube sofrer. Qual é a linha que separa a covardia do saber sofrer? É simplesmente a linha do resultado? Vamos mandar essa para o Rafael Marques, porque ele tem um react já em tempo real, e eu quero ouvir as palavras muito sábias de Rafael Marques sobre saber sofrer. Você sabe qual é o meu conceito sobre isso, né, Mari? Pra mim não existe isso, gente. É uma das corruptelas que eu refuto desses neologismos do futebol. Porque o sofrimento não é algo voluntário. O sujeito não escolhe conscientemente, vou sofrer. E sabedoria tem a ver com consciência. Então, quando você sofre é porque algo externo está lhe impactando. Uma doença, um problema sério na vida pessoal, e aí você sofre, né? No time de futebol, salário atrasado, ambiente rachado, causa sofrimento, pressão de torcida, essa história de transformar sofrimento em consciência, eu não consigo aceitar de jeito nenhum. Por isso, Bruno Vicari, eu vou ficar com a opção 2. Para mim, é muito mais um balizamento pelo resultado. Se você toma gol, você foi covarde. Se você não toma gol, você soube sofrer, não. Eu acho que o São Paulo tinha uma estratégia de jogo ontem. E toda estratégia,
dando certo ou errado, toda tem risco. Não existe nada no futebol que não tenha o mínimo de risco. E ontem o Zubeldia escolheu correr um risco. Ele faz a linha de 5 pensando muito mais em dobrar a marcação no Vitinho, com o Vitinho e o Luiz Henrique pela direita, com o Savarino e o Alex Telles pela esquerda. Dobrar a marcação pelos lados do que propriamente para tirar o espaço do Botafogo. Porque isso ele faria só com o meio-campo tradicional dele. Seus volantes, os meias. Não precisava dessa mudança de peças posicionadas na linha defensiva. Mas ele fez com medo do jogo pelos lados. E ainda assim sofreu. Ainda assim o Botafogo criou muito mais, chutou muito mais. Todo mundo fala das 11 finalizações do primeiro tempo, foram 22 no total. 11 no segundo também. Aqui no segundo tempo, como o Donk destacou, o São Paulo também criou algumas oportunidades, teve a principal chance nos pés do Caleri. Mas para mim, o resumo do jogo de ontem é muito mais simples do que qualquer complexidade que a gente venha estabelecer enquanto tese para discutir futebol. Estou com o Donk. Para mim, o que determinou 0-0 foi a má pontaria do Botafogo. Tá todo mundo dá para colocar todo mundo na tela? E aí a Mari Pereira vai ser a primeira a responder. Tá. Mas todo mundo... Aí, dá. Quem acha que o São Paulo virou favorito, levanta a mão. Ninguém levantou? Não virou favorito? Eu vou levantar, então. Tá bom. Mas Virou- eu acho que ele vira... Eu acho que assim... Não acho que inverte. Eu respeito muito o que o Botafogo faz nessa temporada. Mas Momento se eu, antes do práticos jogo eu da tinha uma Mari opinião sobre Spinelli. as chances Hoje ela do pode, que é Botafogo. aniversário dela. Agora, eu posso. Hoje tá tudo bem. Hoje eu acho o São Paulo numa condição melhor de de ter a classificação. Se antes eu falava 70, 30, 60, 40, eu acho que hoje o São Paulo melhorou a sua possibilidade. Iguala, mas Esse ainda não é tornado favorito. Eu não sei favorito, nada não. de matemática, não. Não, mesmo, Esse tornado mesmo favorito, com a não. torcida que conduz, no ambiente hostil, no Mesmo. mais popular. Ele ainda vai continuar jogando contra o melhor time do Brasil atualmente. Melhor futebol. O que tem o desempenho dentro e fora de casa. Melhor visitante no Brasileirão. Indo para números, para mim o E, confronto Mário, tem a começa... questão... Vai lá, Eugênio. Desculpa, Donk. De jogar com a sua torcida, vai te forçar a sair um pouco mais pro jogo. Isso vai ser E curioso um ver. adversário que sai é tudo que o Botafogo mais ama. Vamos lembrar o que aconteceu no jogo do Allianz com o Palmeiras. Palmeiras pressionando, o Botafogo foi lá e fez 2 gols. Exato. Ele adora jogar nessa situação, muito mais do que ter um adversário que está fechado. Porque esse ambiente, dou ideia, não. a torcida conduz, esse ambiente é quase que impossível o São Paulo não atacar com aquele ambiente. Exato. Isso contagia qualquer um, não é, Donk? E assim, daí você pega o jogo, pra mim, ontem. Dos 4 de frente do Botafogo, o Luiz Henrique foi o menos destacado. Mas é o cara que mais pode se destacar no jogo da volta. O roteiro pode ser perfeito para ele ser protagonista. Eu vou muito na linha que a Mari estava falando. Para mim, começa o confronto 60-40 para o Botafogo, hoje 50-50. Ô Eugênio, quando o Zubeldia faz essas mudanças, né, com as mesmas peças para o segundo tempo e equilibra o jogo, mostra que ele foi o vencedor da partida? Não entendo dessa forma, não. Ele, no primeiro tempo, a proposta dele não funcionou. No segundo tempo, ele conseguiu ajustar. Mas que também diz muito sobre o momento do Botafogo também, né? Sim, como diz. um jogo vivo, né? A gente comentava muito ontem sobre isso aqui, né? De ele preencher mais o meio-campo do que a última linha de defesa para impedir que o Botafogo gerasse essas situações. Ele acabou conseguindo ali segurar o 0-0, mas não porque a sua última linha foi muito eficiente, porque o Botafogo finalizou. O Botafogo chegou à condição de finalizar. Algumas jogadas foram bloqueadas, mas algumas vezes ele finalizou em boas condições e não acertou. Então eu acho que ele teve que corrigir rota. Então corrigir rota não dá para dizer que ele ganhou o duelo, porque no primeiro tempo ele foi amassado. E aí ele fez uma coisa até que eu falei ontem aqui. Agora eu já não lembro qual foi o programa, mas talvez tenha sido aqui, acho que foi aqui no Sport Center mesmo. Que eu lembrei o Rafinha no com Bayern de o Guardiola no Bayern de Munique, jogando no meio de campo. E ele fala, no segundo tempo, ele mesmo, ele puxou, botei o Rafinha mais de 8, para tentar compor mais o meio de campo ali e equilibrar essa disputa pela bola. Porque aí... E por que o Botafogo não conseguiu responder isso? Por quê, Rafa? Você tem a resposta? Foi a questão física que a Mari estava levantando, de conseguir manter o ritmo? O Arthur Jorge fala isso na coletiva. Fala? Foi, Rafa?
Tem a ver com a questão física, sim. Acho que custou um pouco para o Botafogo em campo entender essa mudança posicional do São Paulo para o segundo tempo. E aí até, né, as peças se ajustarem. O começo do segundo tempo é muito truncado, né? Você tem 2 ataques, um de cada lado, com alguma possibilidade de lance perigoso. Depois o jogo entra naquela fase do ostracismo, né? Até começarem as alterações. O Botafogo não entendeu exatamente essa proposta no campo. Não sei se tem a ver com alguma orientação do Arthur Jorge, se é o feeling mesmo, o sentimento dos jogadores em campo. Acho que isso também tem adicionado esse tema à questão física. São 2 aspectos. Acho que tem isso que o Eugênio levanta também do psicológico. O relógio vira inimigo e aí parece que o tempo passa mais rápido e a cobrança, a pressão, a necessidade, a ansiedade de fazer pelo menos o gol, ela vai desorganizando parcialmente o time e aí aquilo que você encontrava de espaço no primeiro tempo já não consegue encontrar mais no segundo tempo. Muita coisa somada, talvez. E vem as trocas, né, Rafa? Porque o Botafogo não começa a trocar todo mundo. fazer um segundo tempo melhor. Troca, aí você não tem como, não existe no futebol, não há a vã possibilidade de você, trocando seres humanos, manter a estrutura coletiva. Algum impacto tem, melhora, piora, alguma coisa acontece, você está mudando peças de uma engrenagem coletiva, alguma mudança comportamental o time vai ter, e o Botafogo mostrou ontem essa dificuldade do segundo tempo, mesmo assim, ainda teve mais quantidade de finalizações e proporcionalmente, portanto, mais oportunidades de fazer um gol do que o São Paulo, embora o São Paulo tenha tido a principal chance com o Caleri. Pedro faria aquele gol, Verratti faria aquele gol, o Caleri faria aquele gol. Não sei por que ontem não fez. Até porque a gente tem uma... Aí fica puxado. Que a gente tem um primeiro tempo que exigiu muito fisicamente do Botafogo, na aceleração, no jogo muito rápido, e um segundo tempo que exigiu mais do mental. Sim. Porque quando o São Paulo ajusta, o Botafogo ele precisa pensar um pouco mais na jogada que ele vai criar. No primeiro tempo ele teve mais facilidade, e aí o ritmo vai baixando mesmo. Mário. Oi. Mário, mas é importante falar isso também, porque assim, o tom depois da torcida do Botafogo, mesmo com um resultado que foi frustrante, e o próprio Arthur Jorge fala sobre isso na coletiva, foi um resultado frustrante para fazer o resultado em casa, a força que o Botafogo tem em casa. É impressionante o quanto que eles molham também o gramado, né, do estádio para essa bola correr bastante, sabe da força, da estratégia utilizada dentro de casa, mas os torcedores não saíram na bronca, não teve nenhum momento de burburinho, sabe? De chateação. Eita! Coisa tá fazendo barulho aqui no Maracanã. Não teve nenhum momento de chateação. Invasão alienígena aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. É a montagem do palco pra festa da Mari. De chateação com os jogadores. Exatamente. Ô, Mari. Poxa, Mari, era segredo, passarela. estamos revelando, desculpa. Então, ó. Meus amigos, pra quem achou que o Botafogo ia amassar, amassou, mas não fez o gol. E futebol não é justiça. O próprio jogo São Paulo e Atlético Mineiro, o Atlético não mereceu vencer aquele jogo, mas acabou fazendo o gol. E assim como o São Paulo ontem não mereceu vencer o jogo, mas se o Caleri mete aquele gol, meus amigos, a gente tem sim que pontuar que o Zubeldia entrou com a formação errada, aquele sistema de 3 zagueiros não funcionou com o Botafogo, você sacrificou o Lucas, que o Lucas continuou jogando errado. Cara, assim, era igual, como eu falei no vídeo de ontem, era simples. Era manter o esquema, colocar o Lucas por dentro, Rato de um lado e William Gomes do outro. Tanto é que quando ele fez essa mexida, o time começou a jogar bem. Outra coisa que eu não entendi São Paulo e Atlético Mineiro, o Luciano morto andando em campo, ficou até os 40 do segundo tempo. Ontem deu 30 minutos, ele tirou o Lucas. Quando o time começou a encaixar, quando o time começou a atacar, ele me tira o Lucas. Aí, sinceramente, eu não entendi porque que o Zubeldia fez isso. No melhor momento do São Paulo, ele me tira o Lucas que não estava conseguindo dominar uma bola no primeiro tempo porque não tinha espaço, o time estava tomando pressão, o time não tinha ninguém próximo dele, ele estava tecnicamente também ruim, mas no segundo tempo, quando ele começou, a primeira bola que o Lucas foi pro meio, ele arrancou, driblou 2 jogadores, na hora que ele foi passar pro Rato, acabou sendo desarmado. 1 minuto depois ele foi substituído. Então, assim, não tem segredo, Zubeldia, não tem por que inventar. Continua no seu... Você não gosta desse 4-2-3-1, maldito 4-2-3-1? Continua nesse 4-2-3-1. Traz o Lucas pro meio, William Gomes e Rato. É simples. É simples, não tem muito o que fazer. O São Paulo com o meio de campo recheado ali. Você trazendo o William Gomes, que tem fôlego pra voltar e pra marcar. Tem fôlego. O Rato, que também é um cara que marca, ajuda muito na marcação. Você deixando o Lucas ali no meio...
Acabou, cara. O time do Botafogo é um time que dá espaço. Essa é a principal questão. O time do Botafogo é um time muito forte, que ataca muito, beleza, mas é um time que deixa espaços que podem ser aproveitados se o São Paulo tiver com o meio de campo recheado. Essa é a principal questão. O São Paulo sempre costuma se dar bem contra times que atacam. O São Paulo tem muita dificuldade em propor jogo porque não tem um meia que pensa. O São Paulo tem muita dificuldade em propor jogo contra a equipe que se fecha, porque não tem um meia pensante no São Paulo. Então o São Paulo precisa de espaço, de velocidade. O Botafogo dá. Por quê? Porque o Botafogo ele defende com 2 jogadores a menos. O Almada e o outro moreninho lá, que eu esqueci o nome, não sei se é Jesus ou Henrique, um dos dois, um dos caras que foi pra seleção, eles não marcam, eles atacam muito bem, eles até recompõem, e recompor e marcar são coisas diferentes, tá? Recompor é você baixar e fechar a linha, saber marcar é você saber dar o bote na hora certa, é você induzir o adversário aí onde você quer, marcar e recompor são coisas diferentes. O Rato, por exemplo, é um ótimo marcador. Quantas e quantas vezes o Rato desceu ontem, deu o bote e tomou a bola e desarmou o adversário? Por quê? Porque ele sabe marcar. Ao contrário do William Gomes, que às vezes é muito afobado, toma o drible. Ele sabe descer, ele sabe recompor, ele sabe fechar a linha, mas ele não sabe marcar. O Botafogo, os 2 jogadores não sabem marcar, os 2 meias do Botafogo. Então eles defendem com apenas 6. Eles defendem com 6 e atacam com 4. Beleza, toda a marcação fica por conta dos 2 volantes do Botafogo. Os meias do Botafogo deixam os jogadores... Por isso que o Lucas, quando pegava a bola que tinha um meia marcando ele, seja o Almada, seja o outro, o Lucas tinha vantagem. Por quê? Porque os caras não sabem marcar. Essa é a principal questão. Então, o Botafogo, ele deixa espaços. No Morumbi, eu acho que se o São Paulo jogar como jogou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo consegue sair vitorioso. O São Paulo com certeza consegue ser vitorioso. O Lucas atuando por dentro, o São Paulo, o Lucas arrancando, levando essa bola pra frente, fazendo o time jogar, o Lucas consegue fazer isso. E o William Gomes com espaço, sendo acionado na ponta. Pô, o moleque é muito bom de bola, cara. Quanto tempo a gente ficou perdendo aí com o Luciano no meio, o Lucas de um lado e errado. O moleque é muito bom de bola, ele é muito bom de bola. Muito bom de bola. Uma pena o Caleri ter perdido aquele gol, mas pra todos que criticam o Caleri, pô, como o Caleri não pode perder um gol desse, galera? O Caleri ficou o primeiro tempo todo sem receber uma bola. Era só rifada, só bola jogada pro Caleri brigar com 2 zagueiros batendo nele, cotovelada, chute, bola pro Caleri correr. O Caleri não recebe uma bola, então ele se desgastou o jogo todo tomando pancada. E vem uma bola, tudo bem, é obrigação dele fazer o gol, Não tô aqui passando pano pro Caleri, mas a gente tem que entender que o cara, ele não recebe uma bola, durante o primeiro tempo, metade do primeiro tempo, do segundo tempo todinho. O cara tá morto, o cara tá desgastado de tanto apanhar. A gente viu o Caleri saindo totalmente exausto dentro de campo. Porque o cara não recebe uma bola e só apanha. A bola que veio foi erro dele, foi, mas o cara tá cansado. O cara deve estar com as pernas até bamba de tanta pancada. Mas não pode perder um gol desse. Tudo bem, se é o Yuri Alberto perdendo, a gente tá aqui xingando o Yuri Alberto. Tudo bem, mas o que o Caleri se entrega, o que o Caleri apanha, o que o Caleri se doa dentro de campo não tá escrito. Ao contrário do nosso camisa 10 que anda dentro de campo. Ontem entrou mais uma vez e por 2, 3 vezes ficou tentando sair bola curtinha, dando passe bonitinho e foi desarmado, tentando dar passe de letra, os caralho à parte. Cara, isso me dá um ódio mortal quando o Luciano entra e fica dando esses passinhos de lado. O jogo tá pegado, o jogo tá firme e ele tá lá dando esses passinhos, dando toque de letra. Mano do céu, isso aí me... O Bobadilha dando bicuda, dando voadeira, o Luiz Gustavo brigando, dando tapa e o Luciano lá dando passinho de lado de pé, virando pro... Meu, isso aí me quebra no coração. Não dá, cara, não dá. O cara tem que entrar. Tudo bem, eu sei que a torcida ama o Luciano, mas o cara tem que entrar no mínimo com sangue no olho. Não é craque, o Luciano não é um craque, o Luciano não é um gênio, o Luciano tá jogando na posição errada. A posição dele é segundo atacante e por isso que ele tem que jogar sério, tem que jogar muito sério. O Michel Araújo ontem entrou bem, os zagueiros também, todos bem, Alan Franco bem, o Sabino bem também, uma arboleira monstro, né? E assim, todo mundo tá falando, o Botafogo amassou o São Paulo. O Botafogo, chances claríssimas, e quando eu falo chance claríssima, é tipo a do Caleri. A do Caleri é uma chance claríssima, é o Caleri e o gol. O Botafogo não teve chances claríssimas, o Botafogo teve muito chute de fora da área, bola na trave, chute de dentro da área, mas um bom chute
de fora da área, a bola de cabeça que foi na trave estava impedido, teve uma chance assim cara a cara, duas chances cara a cara, né? Foi uma do Almada e outra do Luiz Henrique que ele chutou, se não me engano, o Rafael espalmou. Então, o Botafogo teve controle, teve muita bola aérea, teve muito chute de fora da área, mas chances claríssimas. Quem teve foi o São Paulo, que teve uma chance clara. E a do Luiz Gustavo, que o Luiz Gustavo, se ele chapa por outro lado também, meu amigo, jogo de volta no Morumbi, com certeza 60 mil pessoas. E eu vou dizer pra vocês, com certeza, assim, eu sinto que o São Paulo vai passar 1-0, 2-0, mas o São Paulo passa, o Botafogo perdeu a chance de sair com classificação. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!